que a gente já faz resposta, né, Daniel? Deixa-me trazer aqui para a conversa a Berenice Leite. Nossa conexão diária. Brasília, Londres, não posso me esquecer. É verdade. Bom dia, Ivan. Muito bom poder falar contigo nesse dia de hoje, que, claro, todos aqui no Brasil só falam sobre essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que nos faz lembrar, né, decisões arbitrárias. E, Berenice, bom, a gente desse contexto... a gente perdeu por alguns instantes aqui a conexão com o Ivan Kleber. Assim que a gente retomar o contato com ele, aí sim eu passo a palavra para você novamente. Combinado? Perfeito. Eu quero trazer um ponto aqui que o Marcelo Suano falava a respeito dessa figura do Ahmadinejad. É interessante porque o Ahmadinejad, ele era a linha ultra radical quando ele foi presidente do Irã. E vamos tentar entender que a presidência do Irã é um cargo que veio praticamente em substituição ao cargo de primeiro-ministro, porque eles modificaram essa lógica do sistema de governo. O Ahmadinejad, ele pode estar trabalhando com Israel? É possível. Mas não se deve esquecer que ele significaria, se porventura ele participar de uma derrubada de parte do segmento deste regime, ele vai apenas apresentar o mesmo regime com uma nova configuração. Israel, em vários momentos, trabalhou com o Irã. Quando? Na guerra do Iraque, por exemplo, os serviços de inteligência trabalharam juntos, quando teve a guerra Irã-Iraque. Os serviços de inteligência israelense e iraniano trabalharam juntos exatamente para derrotar o Iraque, que aquele era o grande inimigo desestabilizador. Mas isso não significa que haja aliança, nem que a utilização de determinados personagens possa significar que seria uma aliança automática e iria para preservar os interesses de Israel. Não é isso que fica configurado. O Ahmadinejad é um perigo tão grande quanto os ayatollahs. Voltando então com a Berenice Leite, retomamos o contato com o Ivan Kleber diretamente do Reino Unido, diretamente de Londres. Conexão agora tá boa, conexão Brasília, Londres funcionando alto e claro, positivo e operante. Diga, Berenice. É isso. Bom dia, Ivan. Muito bom poder falar contigo nesta terça-feira em que estamos repercutindo a decisão do ministro Alexandre de Moraes, né? Você já trouxe aí inicialmente a repercussão internacional, ainda que estamos nessas primeiras horas, né? Não completamos as 24 horas, mas nós estamos às vésperas de uma decisão que, como você sempre traz, né? Será uma decisão política por parte dos Estados Unidos em relação à possível sanção de 25% sobre produtos brasileiros. Agora, sabemos que um dos quesitos listados ali pela Lei do Comércio fala sobre censura, suspensão de perfis de direita, à época, enfim. E no ano passado, o primeiro tarifaço foi motivado, aconteceu justamente na semana em que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado. Você acredita que essa decisão de ontem do ministro Moraes pode impactar nessa decisão da questão da seção 301, e mais, com relação a Magnitsky, já que interlocutores da Casa Branca já estariam estudando essa possibilidade de reaplicar a Magnitsky ao ministro Alexandre de Moraes, e outras autoridades, ministros do Supremo, mantêm os vistos suspensos. Você acha que isso pode avançar? Donald Trump pode fazer algum aceno em relação ao que está acontecendo aqui no nosso país? Bom dia, Berenice. Olha, acho que você terá uma semana de bastante trabalho aí em Brasília, viu? Algo me diz isso. Olha só, a questão das tarifas, elas no momento estão separadas dessa decisão aí recente do ministro Alexandre de Moraes, desse contexto como um todo. Eu acredito que a decisão política sobre as tarifas já tenha sido tomada, inclusive, há alguns dias, e ela deve ser anunciada ou hoje à tarde ou amanhã, lembrando que amanhã é o prazo final. Pelo bem ou pelo mal, o presidente Trump precisa anunciar amanhã, na sua administração, qual será a decisão sobre as tarifas. Existe a expectativa que ela possa sair ainda hoje. Bom, esse é um ponto que vem sendo tratado, então, como uma decisão política nas relações comerciais dos Estados Unidos com o Brasil. Agora, você foi num ponto extremamente importante. Essa seção 301 citou a atuação da Suprema Corte do Brasil em coibir a liberdade de expressão, pressionando, não é, as big techs, as redes sociais americanas que operam no Brasil, num discurso de censura. E de lá para cá, desde o início da sessão 301, a coisa só piorou, inclusive com uma decisão recente da Suprema Corte de colocar a responsabilidade
pelo conteúdo publicado nas empresas de rede social, o que vai dificultar ainda mais a operação delas no Brasil. Bom, esse é um ponto. Na minha opinião, Berenice, nós teremos uma divisão, então, a seção 301, a questão comercial. Agora, como você bem falou, a palavra Magnitsky voltou a circular nos corredores. E essa decisão de ontem do ministro Alexandre de Moraes vai muito nesse sentido. Quer dizer, se existe um momento para a lei Magnitsky ser reavaliada pelo governo americano, é justamente agora. Por isso que eu dei uma ênfase muito grande antes a esta iniciativa do presidente argentino Milei de visitar o presidente Bolsonaro. Uma recusa, por exemplo, do Milei visitar o presidente Bolsonaro pode ter uma repercussão internacional muito grande, e o Milei é um grande aliado do governo americano. Então, isso que nós estamos no início do processo eleitoral, quer dizer, a campanha eleitoral mesmo começa no dia 5 de agosto, ou seja, nem começou ainda, e a gente já está vendo toda essa movimentação, toda essa questão. Porque a gente não pode esquecer, Berenice, e isso já foi comentado aqui mais cedo, mas a mídia internacional também bateu nessa tecla, da decisão do ministro ali, além da suspensão, né, da visita ao pai, de levantar ali a possibilidade, né, de um possível crime eleitoral. Isso é muito difícil de explicar fora do Brasil, porque você não tem um TSE, né, fora do Brasil. Então, como que um juiz da Suprema Corte, na mesma decisão, proíbe o pai de visitar o filho e ainda coloca ali possível crime eleitoral? E tudo isso pode ser conteúdo, então, para uma decisão sobre a retomada da lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, também contra outros integrantes da Suprema Corte. Reparem, a mídia internacional não está citando somente o nome do ministro Alexandre de Moraes, ela cita uma decisão da Justiça, que a Suprema Corte brasileira tomou essa decisão. Ou seja, dessa vez não vai ter que separar as ações do ministro Alexandre de Moraes dos demais ministros, viu, Berenice? Daniel, eu devolvo para você. Agora, Ivan, vamos trazer um assunto para a América do Sul também. O atual presidente, ainda presidente da Colômbia, Gustavo Petro, proibiu que o presidente eleito, Abelardo de la Espriella, tome posse em instalações militares. A cerimônia está marcada para 7 de agosto e isso, obviamente, Ivan Kleber, aumentou as tensões políticas na Colômbia. Agora, por que Petro tomou essa atitude? Ô, Daniel, posso responder de forma bem direta? Ele está com medo de ir preso, viu? É por isso que ele não quer entrar numa base militar. O que está acontecendo é o seguinte, Daniel, a campanha do Abelardo de la Espriella quer fazer a posse em uma base militar para dar uma mensagem política, mas também simbólica, do apoio que o governo de direita de la Espriella quer dar para as forças armadas do país. Os militares viram isso com bons olhos. Só que o Gustavo Petro, ele veio a público dizer o seguinte: eu, por enquanto, sou o comandante das Forças Armadas e proíbo que qualquer militar colombiano, então, emposse o Abelardo de la Espriella. Ele tem um argumento que diz o seguinte: a Constituição colombiana diz o seguinte, que a posse deve acontecer no edifício, no presidencial, né, em Bogotá. Só que, Daniel, o clima na Colômbia é muito tenso, está todo mundo desconfiando de todo mundo. O Abelardo de la Espriella, por exemplo, ele precisa, antes de entrar no Palácio Presidencial, mandar fazer uma varredura, se não vai ficar nenhuma escuta, nenhuma bomba plantada ali, alguma coisa nesse sentido. Não vale lembrar aqui que um pré-candidato foi assassinado no ano passado durante um evento de campanha. Então, o Abelardo de la Espriella está muito preocupado com a sua segurança. Aí o motivo, então, que ele teria também para fazer a posse dele em uma base militar. Agora, para essa posse acontecer lá, o Gustavo Petro precisa também entrar nessa base militar para fazer ali a passagem da faixa, enfim, aquela coisa toda. E o Gustavo Petro, ele já deixou isso bem claro, ele está com medo de ir preso. E se ele estiver numa base militar, ele pode ser preso e já deportado para os Estados Unidos. Eu não estou exagerando. Ele, Gustavo Petro, está exigindo que o Abelardo de la Espriella assine um termo, como era feito com os narcotraficantes nos anos 80, 90, lá na Colômbia, de que ele não será extraditado para os Estados Unidos. E, obviamente, que o Abelardo de la Espriella disse que não vai fazer isso e, pelo contrário, quer investigar, não é, se existe uma conexão entre o narcotráfico e o Gustavo Petro. Então, a gente está nessa situação, estamos a menos de um mês da posse e ninguém sabe ainda onde acontecerá a posse do Abelardo de la Espriella, Daniel.
Ivan Kleber, sempre muito bom ouvi-lo e recebê-lo aqui no Jornal da Oeste, primeira edição. Te agradeço. Sei que amanhã, 8 em ponto, britanicamente estaremos juntos mais uma vez com toda a nossa bancada, todos os nossos parceiros de bancada e também, claro, com toda a nossa audiência para você nos atualizar do que acontece mundo afora e que também repercute aqui no Brasil.